da nossa organização textual, pessoal. Não acredito nisso. Chegamos ao nosso último item e o nosso último item do desenvolvimento, né? Que é a intertextualidade ou a inserção do repertório sociocultural. Vamos fechar com chave de ouro, pessoal. Podem ter certeza disso, certo? Então vamos lá, pessoal. Olha, vamos começar a falar desse nosso último item que vai valer para os dois desenvolvimentos. Sim, senhores. Os senhores têm que colocar repertório sociocultural no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Nos dois parágrafos de desenvolvimento, pessoal. Não tem como fugir. Se você não colocar em um dos parágrafos, você vai perder ponto no critério 2 de adequação e estrutura e no critério 3, que é a argumentação. Então não tem como não colocar nos dois parágrafos. Certo, pessoal? Tem que colocar lá. Então, ó, fazendo aquela sua caixinha mental dos repertórios, né, que eu já falei para você, você tem que fazer, você tem que pensar em que repertório você vai utilizar para os seus textos. Lembrando que você não tem que ficar pensando em um repertório por tema, porque senão você vai enlouquecer, isso é loucura. Você tem que ir pegando ali repertórios generalistas, né? Repertórios que vão caber para a maioria dos temas para você ir inserindo, realmente você perceber que dá para você metaforizar ali alguma coisa que caiba para quase todos os temas. Ou você dividir pelos eixos temáticos, enfim. Tá, pessoal? Isso aqui é super importante, ok? Beleza, pessoal. E as regras dos repertórios aqui para o desenvolvimento são as mesmas lá que a gente falou do contexto, né? Tem que pensar numa coisa mais cult, menos pop, né? Uma coisa que seja dessa natureza para você colocar aqui no parágrafo de desenvolvimento, tá? Eu já vou dizer para vocês, valem todos, tá? Livro, filme, série, a poesia, a música, período literário, né? Mas no Enem espera-se que em pelo menos um dos parágrafos de desenvolvimento apresente como repertório sociocultural um filósofo ou um sociólogo, uma teoria, algo mais científico mesmo, no âmbito das ciências sociais, né? Das ciências filosóficas, tá, pessoal? Então, espera-se isso. O outro pode ser um filme, um livro, uma série, não tem problema, mas pelo menos um deles deve ser um filósofo ou um sociólogo. Fala, bom, posso colocar nos dois um filósofo e um sociólogo? Pode também, não tem problema, tá? Não vejo nenhum problema nisso. Acho que você colocar os três, né, que você precisa dentro do texto, a filósofos, sociólogos, pode ficar científico demais, né? Vá um pouco para o mundo, né? Pega um livro, pega um filme, né? Acho que isso pode ser legal, você dar essa variada. Eu sempre gosto de trabalhar com os três repertórios diferentes, tá? Você pegar três diferentes. Para você estar se perguntando, três, você não está falando de dois, não confunda a minha cabeça. Falando de três, você precisa de pelo menos, para qualquer redação que você for fazer, três repertórios, né? Um para a introdução, que vai ser o mesmo para a frase final, já vimos isso. Então, o mesmo contexto da introdução para a frase final. Um para o desenvolvimento 1 e outro para o desenvolvimento 2. Três repertórios, no mínimo. Claro, quanto mais repertórios generalistas, quanto mais isso não for enlouquecendo a sua cabeça, você conseguir colocar e tá bem na sua cabeça para você trabalhar, melhor, obviamente. Certo, pessoal? Beleza? Vamos ver então porque tem uma forma de você colocar isso dentro do parágrafo. A gente acabou de ver o desenvolvimento, né? Aquele conjunto de 3 a 4 frases que você vai colocar. Você ainda precisa colocar essa partezinha da intertextualidade. Chega aqui? Então olha lá, pessoal, como é que a gente faz, tá? Tem uma estrutura bem simplesinha, tá? Um conectivo de comparação. Você vai começar com um conectivo de comparação. O teórico ou a teoria. Você vai apresentar o teórico ou a teoria, os dois, você pode colocar teórico e teoria, mas você pode colocar só o teórico, falar da ideologia geral dele, tá? Ou só a teoria. A teoria sozinha pode ficar um pouco perdida, sem o autor, mas enfim, lá não é algo inimaginável. E a explicação daquela teoria. Claro que eu estou trazendo aqui teórico e teoria para ficar mais fácil na sua cabeça lembrar. Teórico e teoria, né? O som é parecido para você lembrar. Mas aqui, né, diretor e filme, né, autor e livro, né, período literário e autor mais importante, tá? Fiquem à vontade nesse jogo aí que você vai fazer aqui. Ok, pessoal? E logo depois
Você tem que fazer uma ligação com o argumento e aqui vale uma observação. Eu vejo muita gente com essa questão de assim, terminando às vezes o parágrafo de desenvolvimento com a intertextualidade, apresentando o teórico ou a teoria. Não façam isso. Porque aqui você não tem que ter, nesse momento da explicação aqui, você não tem que ter o desespero de já ligar o seu argumento, por que você está trazendo ali. Calma. Apresente a sua intertextualidade e logo depois faça pelo menos uma frase simples mostrando por que você trouxe aquela intertextualidade, aquele repertório. Nunca termine um parágrafo de desenvolvimento com o seu repertório, com a sua intertextualidade. Tá bom, pessoal? Trabalhe isso, nem que seja uma frase simples para terminar o parágrafo, mas termine com o seu argumento, termine com a sua explicação e não com uma teoria ou um teórico, tá? Termine com a sua. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Olha só como é que é o esquema, tá? Então, conectivo de comparação, teoria, teórico, explicação e a ligação com o argumento. Olha lá. Conectivo em comparação, em analogia, de forma comparativa, qualquer uma, tá? Teórico, Jean-Paul Sartre aponta na sua teoria do existencialismo, que a sociedade sofrerá as consequências dos atos produzidas pela mesma. Fiz a explicação do que é o existencialismo. Claro, pessoal, que aqui é uma explicação rústica, simples, objetiva, direta. Eu não posso perder um espaço absurdo do meu parágrafo de argumento, do meu conceito. Ele está ali para exemplificar, para justificar, para mostrar para o meu corretor, olha, tem alguém que veio antes de mim, que falou sobre isso e que concorda com o que eu estou argumentando, tá? Por isso que a gente diz que isso daqui não pode acometer mais do que 20% do seu parágrafo. A intertextualidade não pode ser mais de 20% do seu parágrafo, e esse é um outro problema que às vezes eu vejo em algumas redações de gente passando boa parte do parágrafo, quase que o parágrafo inteiro, citando a intertextualidade, falando da história do filme, do livro, da teoria. Não façam isso. O seu argumento conta mais, tá? Mas ele tem que estar lá para justificar. E a ligação com o argumento é também uma parte da intertextualidade. Vamos ver agora, ó. Lembrando que a gente está tratando do tema da obsolescência programada e do argumento do consumismo em excesso. Aí olha o que eu fiz. Ou seja, ao ponto de quanto mais se consome, mais problemas econômicos, sociais e humanos acometerão a existência. Esqueci do azinho ali, né, pessoal? Ó, esqueci do azinho. Acometerão a existência. Certo? Então vejam. Gente, eu fiz uma ligação simples. Estou dizendo, olha, o existencialismo diz que os atos que a sociedade promover, a sociedade também vai colher as consequências. Ou seja, quanto mais consumismo a gente tem na sociedade, mais problemas econômicos, sociais e humanos a gente vai ter. Eu só fiz esse tipo de comparação simples. Simples, é isso que você tem que fazer. Comparar de forma simples o seu repertório sociocultural com o argumento que você está desenvolvendo, tá? Uma última observação. Aqui, se você pegar lá aquela sequência que a gente fez no desenvolvimento, ela pode estar no final, tá? Mas a intertextualidade, ela pode estar no início do seu parágrafo, depois do tópico frasal, tá? Fez o tópico frasal direitinho, pode logo em seguida ter a intertextualidade, a ligação com o argumento e dali você, né, liga passa a marcha lá direto, né? Liga o motorzinho e vai e desenvolva o seu argumento, sem nenhum problema. Ela pode estar no início, no meio, ela só não pode, como eu já disse, terminar o parágrafo, tá? Você pode colocar aqui essa frase e essa para terminar o parágrafo. Você pode terminar o parágrafo assim, ó, tá? Porque essa parte em azul é a ligação com o seu argumento. Já não é exatamente a menção da intertextualidade, mas a ligação com o seu argumento. Aí não tem nenhum problema, certo, pessoal? Então, gente, vejam, é muito importante, façam a caixinha do seu repertório, tá? Comecem a pensar o que vocês vão poder utilizar, tá? E lembrem-se, para desenvolvimento, eles estão esperando pelo menos uma teoria de um filósofo, de um sociólogo, para você justificar. Beleza, pessoal? Tá aí intertextualidade, repertório sociocultural no desenvolvimento. Não tem como fugir, é só você printar aqui a forma de fazer. Pode pegar as redações de nota 1000, todas
vão ter esse mesmo esquema aqui. É impressionante. Vocês podem pegar, sem medo. Todas têm esse mesmo esquema, é impressionante. Tá bom, pessoal? Então não tem por que fugir disso. Beleza? Vamos para a gente fechar o nosso módulo de desenvolvimento? Vamos pensar em como argumentar. Quais são os tipos de argumentação que a gente precisa para poder desenvolver bem. Vamos lá, então?